Bom dia. Nós vamos dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de encontros com escritores que acontece aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e também na Biblioteca de São Paulo, que são as duas bibliotecas estaduais geridas pela SP Leituras, de modo que a gente tem sempre dois encontros com escritores mensalmente, um aqui na Parque Vila Lobos e a outra na Biblioteca de São Paulo. Hoje a gente recebe a escritora Morgana Kretzmann, autora do romance Ao Pó. É um grande prazer ter você aqui, Morgana. Tudo bem? Vou pegar aqui o microfone. Bom dia a todos que estão nos assistindo, quem está aqui hoje com a gente. Bom dia, Manuel, obrigada pelo convite, é uma alegria. É um prazer, uma alegria ter você aqui. Eu quero justificar que estou de máscara, apesar das medidas sanitárias já terem relaxado um pouco, inclusive aqui na própria biblioteca, por uma razão muito simples. Eu tive contato com uma pessoa que teve Covid, já está negativo, eu estou negativo, mas por via das dúvidas, para preservar quem está aqui presente e a nossa convidada, eu vou manter a máscara ao longo desse encontro. Enfim, mesmo estando no momento mais ameno dessa terrível experiência que a gente teve, é sempre bom ficar atento às consequências que ainda podem acontecer. Aqui no Segundas Intenções, Morgana, eu explico para você, e para quem está aqui presente, para quem está nos seguindo pelo Facebook, a gente divide o encontro fazendo primeiro uma apresentação dos convidados, pedindo que contem um pouco da sua trajetória antes de se tornarem escritores. Então eu queria te perguntar isso, eu queria que você contasse um pouco da sua vivência, onde você nasceu, como você teve contato com a literatura. A gente está numa biblioteca, certo? Então aqui a gente quer saber o que você leu quando você era criança, quando você se tornou adolescente, quando que a literatura entrou na sua vida e quando que o projeto de se tornar escritora se tornou alguma coisa factível até redundar nesse romance chamado Ao Pó, que, vale dizer, romance da Morgana Kretzmann, ganhou na categoria de romance de estreia, né, o Prêmio São Paulo de 2021. O livro é de 2022, né? De 2020, então ele é de 2021, o prêmio foi 2021. Ou seja, foi uma estreia, enfim, já premiadíssima, porque o Prêmio São Paulo é o mais importante prêmio para romance que existe no Brasil. Então, estamos aqui diante de uma escritora que ainda tem uma bibliografia pequena, está escrevendo outros livros sobre os quais ela vai falar para a gente, mas já tem um reconhecimento pelo meio literário, porque o Prêmio São Paulo é muito criterioso, tem um júri que analisa com muito cuidado todos os livros e deu esse prêmio a Morgana pelo romance Ao Pó, sobre o qual a gente vai falar bastante aqui no nosso encontro. Então vamos lá, Morgana. Então, a gente chegou à meia-noite de São Francisco Xavier, num evento literário novo, primeira edição que tem lá, que se chama Elos da Língua. E eu fui para lá para falar com adolescentes de escolas de lá. E achei engraçado, porque eu justamente falei sobre isso com eles, né, sobre esse início literário que, principalmente quando você vem de uma cidade do interior, como eu estava em São Francisco, né, que é um distrito de São José dos Campos. Então, lá tem uma única biblioteca, mas é uma biblioteca comunitária maravilhosa, com livros. O Paulo, inclusive, estava falando, nossa, que tem umas edições raríssimas. Paulo, a quem ela se refere, quem nos assiste aqui, Paulo Scott, aqui presente, com quem você é casada, e que é um grande escritor, né, assim, o Marrom e Amarelo, o livro mais recente, um livro, enfim, que de alguma maneira tem a ver também com o contexto político-social que você aborda por um outro viés, mas tem a ver com esse contexto dos traumas cotidianos, traumas familiares que vão aparecer no seu livro. Então, o Paulo Scott, a quem ela se refere, está aqui presente. Muito obrigado pela presença, Paulo. E o Paulo, inclusive, estava lá na escola comigo. E a importância dessas bibliotecas públicas, né, em cidades do interior, e não só cidade do interior, numa cidade grande como São Paulo também, né, porque é uma maneira de descentralizar, né, um pouco da cultura e da leitura. Mas da cidade que eu venho, que é Três Passos, que fica no interior do Rio Grande do Sul, é fronteira com a Argentina, se eu não tivesse tido a oportunidade de poder frequentar e poder pegar livros na biblioteca de lá,
Eu não teria conhecido a coleção Vagalume, eu não teria conhecido Sidney Sheldon, que depois se tornou uma espécie de clube. Nós tínhamos entre 10 e 11 anos e a gente se encontrava na praça da cidade. Depois, só tinha um exemplar, né, de cada livro. Então, a gente passava entre nós, eram poucas meninas, acho que umas 5 ou 6. Aí, depois que todas liam, a gente se encontrava para falar sobre aquilo. E a gente adorava Sidney Sheldon. Eu quero deixar isso muito claro, que teve uma importância muito grande na minha vida, pelas suas heroínas que ele criava, né? Personagens, mulheres fortes, assim. Então, mas antes disso, claro, teve toda a coleção Vagalume, o que chegou até lá, né? O que chegou até Três Passos, O Rapto do Menino Dourado, não vou lembrar todos os nomes, O Menino de Asas. E antes... O Gênio do Crime? Oi? O Gênio do Crime também, você lembra desse? Não, esse eu não lembro. Porque assim, todo mundo que fala da Vagalume lembra do Gênio do Crime, João Carlos Marinho, que é um livro marcante para muita gente. Você chegou a ler O Gênio do Crime? E aí, muitos anos depois, já faz algum tempo, eu tive a oportunidade de entrevistar o João Carlos Marinho, que infelizmente já morreu. Mas, assim, é um escritor que ficou na memória afetiva de muitos leitores da coleção Vagalume, mas, curiosamente, para você, não. Foram outros livros que te marcaram. Porque esse livro, se chegou lá em Três Passos, não chegou até mim. Eu acho que não chegou. Eu lembro de outros, assim, mas também não vou lembrar de todos, né? Eu já estou com uma certa idade. Então... e antes disso, claro, meu pai era um ávido leitor de gibis, quadrinhos. E eu lia com ele. O meu pai, ele é gordinho, então ele tem uma barriga assim. E eu era pequena, não tinha aprendido a ler ainda, tinha uns 3, 4 anos. Eu ficava deitada, assim, em cima da barriga dele, com aqueles gibis na mão, e a minha mãe disse que eu ficava rindo, porque eu ficava imaginando a história, né, de ver os desenhos e tudo, porque, enfim, ainda não sabia ler. Mas foi dessa maneira, assim. E, claro, depois tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que Machado de Assis eu acabei lendo muito cedo, porque o meu pai tinha em casa. Mas cedo mesmo, assim, uns 11 anos também, mais ou menos, assim. E achei a história boa, entendi muita coisa também não entendi. Aí você vai ler anos depois, né? E parece que te abre um outro livro, é um outro universo, assim, né? Que abre. Mas é isso, Manuel. Acho que essas foram as primeiras leituras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Kreutzmann é de origem alemã? Alemã. E isso, de alguma maneira, teve... Ali no Rio Grande do Sul, a gente sabe que teve muita imigração. Isso, de alguma maneira, teve alguma relação com a literatura? Meu pai... eu descobri isso, claro, depois de alguns anos, né, que a gente tem uma parte da família que é judia. Só que eram aquela época em que os judeus vinham da Alemanha para cá. Minha avó nasceu dentro de um navio, por exemplo, a minha avó, vindo da Alemanha, né? E que você passava a esconder o sobrenome e a língua, né? Não falava. Teve aquela época do Getúlio ali que não podia falar alemão. Antissemitismo, né? Não podia falar alemão, né? Era proibido. Tinha o antissemitismo de um lado e também tinha, depois da ruptura com o eixo, perseguições de alemães, japoneses também, italianos, né? Os times que se chamavam Palestra Itália deixaram de chamar Palestra Itália, né? O Cruzeiro em Minas e o Palmeiras em São Paulo, não sei se você sabe disso. Não. Havia times que chamavam Palestra Itália, Palmeiras em São Paulo e o Cruzeiro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Esses dois times deixaram de ser Palestra Itália, um passou a ser Cruzeiro e o outro Palmeiras, por causa disso. Por causa também desse confronto político do Getúlio Vargas com os países do eixo, né? Alemanha, Japão e Itália. A colônia japonesa foi muito perseguida também, tem até o livro do Fernando Moraes, um filme sobre isso, né? E os alemães também tiveram problemas, os descendentes de alemão, né? A minha avó, né, passou por isso, muitos tios. Meu pai também teve um pouco.
Ele, tadinho, meu pai até aos 5, 6 anos, ele só falava alemão, ele não falava... E eles, sendo de origem judaica, não sofreram nenhum tipo de perseguição por causa disso? Não era uma coisa, vamos dizer assim, que estava ali no horizonte? Pois é, então é isso que eu ia te falar. Como a gente descobriu isso, é uma coisa até recente, isso tudo também foi escondido, né, durante muito tempo. Então, eu não gosto de usar essa palavra renegado. Acho que não foi renegada pela família, assim, essa herança. Foi realmente eles esconderam por uma questão, enfim, cultural na época, sei lá, você casa, né? A minha bisavó, que era Schumacher, casa com uma pessoa de um outro sobrenome, passa a adotar era Agnes Schumacher. Inclusive tem o meu terceiro romance, que é o que vem depois desse que eu lanço ano que vem. A personagem principal se chama Agnes, que é uma homenagem sobre tudo isso que eu fui descobrindo, estudando sobre coisas mais antigas da minha família, né? E também a questão da perseguição, né? Que se espalhou pelo mundo todo. Então, foi uma coisa que não foi passada para a gente começou a pesquisar e foi descobrir isso há pouco tempo. Tem também uma questão, né? Dependendo da época em que eles eram judeus totalmente assimilados à cultura alemã. A questão do judaísmo nem se colocava. Ela passou a se colocar quando tem a ascensão do Hitler, mas aí eles já estavam aqui, né? Eles já estavam aqui, ou seja, a questão muitos intelectuais judeus do começo do século XX se sentiam totalmente alemães. Não? A questão do judaísmo era um detalhe, enfim, de foro íntimo, pessoal, familiar. Você pode ser de uma família católica, protestante, judaica, de judia ou qualquer outra religião. Não se colocava a questão. A questão começou a se colocar a partir do momento que houve movimentos antissemitas, né? Mas provavelmente quando eles estavam aqui, eles se sentiam alemães e pronto, independentemente de serem judeus ou não. Então, não é nenhuma questão talvez de negação, mas simplesmente não se colocava o problema. Mas eu perguntei porque o Brasil tem essas diferentes migrações e às vezes isso tem algum impacto nos autores que você lê. Quer dizer, isso não foi transmitido porque você já nasceu num contexto em que os traços da cultura alemã não estavam muito presentes no seu cotidiano familiar, né? Tem não só a língua acaba se tornando um dialeto, né, nessas comunidades alemãs do interior do Brasil, como algumas coisas da cultura também, e do que eles trouxeram, né, da Europa. Então, e era um povo que eles, querendo ou não, para algumas pessoas que vieram em porões de navios, eles vieram para cá para trabalhar e acabaram sendo jogados em terras em lugares muito distantes, né? E era isso. Basicamente, o que eles faziam era trabalhar muito. Então, nesse sentido, assim, eu acho que o meu pai, quem sabe, ele tenha tido esse gosto pela arte, porque ele acabou saindo de casa muito cedo, foi morar junto com dentro de uma escola luterana, né, na escola luterana, com a igreja luterana, e acabou que lá a coisa também da solidão, né, de você sai de casa, deixa os pais, deixa os irmãos e fica sozinho muito cedo, ele acabou indo para os livros e para o cinema, ele ia toda semana no cinema. Então, tem isso, assim, ele ilustrava o chão da paróquia e os calçados dos pastores, eles davam um dinheiro para ele, e era esse dinheiro que ele ia no cinema toda semana. Ele adora contar essa história. E a cidade é pequena, Três Passos? Não, Três Passos é uma das 9 cidades do interior do Rio Grande do Sul, que tem 437 cidades, se eu não me engano, que tem cinema, só. Nossa, que é uma coisa rara, né? Assim, mesmo hoje em dia seria raro, né? E você ficou lá até quando? Com 17 anos, eu saí de Três Passos, fui estudar teatro, que sou atriz, né, também. Fui estudar teatro em Porto Alegre, morei muitos anos em Porto Alegre. Depois de lá, fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui estudar na CAL, que é a Casa de Artes de Laranjeiras, que é uma das escolas de teatro mais conhecidas do Brasil. Muita gente passou por lá.
Depois eu volto para Porto Alegre, trabalho mais um tempo, moro mais um tempo no Rio de Janeiro, daí já casada com o Paulo, e depois desembarcamos aqui em São Paulo. E nesse trajeto, quando você sai de Três Passos, vai para Porto Alegre, depois Rio de Janeiro, como é que as suas referências literárias, como é que elas foram se adensando? Você contou assim esses primeiros contatos que você teve, né? Sidney Sheldon, coleção Vagalume e uma leitura talvez precoce do Machado de Assis, que é um autor que a gente lê um pouquinho mais à frente, né? Já no antigo colegial, mas passa a gostar mesmo depois até que sai do colégio, né? Sim. Em geral as pessoas leem o Machado de Assis na escola e não gostam porque acham difícil, um pouco obscuro por causa da linguagem e tal, mas depois se apaixonam quando tem um pouco mais de maturidade literária. Como é que você desenvolveu a sua maturidade como leitora? Eu comecei a ler dramaturgia. Assim, eu vou te falar o que eu estou me lembrando. Assim, eu começo a ler dramaturgia quando eu já estou estudando teatro, por volta dos meus 18 anos, né? E dramaturgia brasileira, Nelson Rodrigues, enfim. E depois passa a ler Shakespeare, que era uma coisa meio obrigatória, assim. Por mais que para alguém que venha da onde eu vim e com nem todo uma carga cultural que a maioria das pessoas numa cidade grande tem, e eu acho que é importante falar isso assim, porque quem vem de uma cidade pequena, você tem que fazer um esforço muito maior do que quem está numa cidade grande, um esforço de entendimento, um esforço de busca. Porque você não tem tão à mão as coisas, né, no dia a dia. E não só literárias, né, na cultura em geral. Mesmo tendo cinema em Três Passos, era um ou outro filme, né, e muitos filmes comerciais. Poucos grupos de teatro iam para Três Passos. Eu lembro que a Terreira da Tribo, Ó Nós Aqui Travês, que é um grupo de teatro de Porto Alegre, mas conhecido no Brasil inteiro, um grupo que deve ter uns 30, 40 anos já. Quando eles iam para lá, com teatro de rua, porque a gente não tinha espaço para ter. Nossa, eu ficava assim, eu quero ser como eles, eu quero estar com eles, eu quero fazer isso, assim. Era uma coisa muito incrível. E eles trabalham muito com teatro social, político e social, né? Muito, assim. Então, as peças, quando iam para lá, elas já tinham essa temática, assim, era uma coisa que a mim me encantava muito. Mas é uma coisa que é muito mais difícil numa cidade tão pequena. E na fronteira da Argentina, assim, a Três Passos fica a 500 quilômetros de Porto Alegre. Para chegar alguma coisa lá, é difícil. É muito difícil. Então, mas aí eu passo a ler dramaturgia e começo a entender um pouco mais a importância, quem sabe, da literatura brasileira, né? Guimarães. Depois de um tempo já, eu acho que já morando no Rio de Janeiro, né? Depois de passar alguns anos disso, eu lembro da biografia do Nelson. Aí eu comecei a ler biografias, né? Mas eu lembro de ler a biografia do Nelson, o Antipornográfico. O Caco tinha uma biografia que falava sobre a vida do Marcinho VP e o Comando Vermelho, que se passava... E eu estava morando no Rio de Janeiro, então era uma coisa que eu ficava encantadíssima com aquilo. Você citou aqui o Rui Castro e o Caco Barcelos, né? O Rui Castro, do Sim. Nelson Rodrigues, e o Caco, que você falou, é o Caco Barcelos, o jornalista. Caco Barcelos. Repórter da Globo. Isso. E... eu acho que é isso. E, claro, aí depois os anos se passam e a gente começa a ver um boom aí da nossa própria literatura contemporânea, né? Acho que eu posso chamar contemporâneo de uns 20 anos para cá, né? 15 até anos mais, pra cá. Né? Então, aí, assim, por exemplo, o Paulo Scott, Daniel Galera, Andrea Del Fuego, eu fui conhecer como escritores primeiro, antes de conhecer pessoalmente, tudo, né? Aliás, você esteve aqui no encontro com o Andrea Del Fuego, você estava aqui na plateia, né? Eu vi. Se hoje a gente tem o Paulo Scott, quando teve o André, você que estava prestigiando o encontro aqui. Estava aqui. Adriana Lunardi,
Tem um livro dela, encantador, que é A Vendedora de Fósforos. Eu estou me lembrando assim das coisas mais antigas que eu possa ter lido como literatura contemporânea, mas acho que isso, a Adriana Lunardi foi um livro que eu fiquei muito, muito impactada com A Vendedora de Fósforos. O Daniel Galera, o Barba Ensopada, eu acho que, quem sabe, seja o livro que eu mais gosto, mas antes disso ele já lançou outras coisas, né? E tem o Daniel Pellizzari. Como é que é o nome do livro aquele do Daniel Pellizzari? O último, que é um círculo na capa? Satã no Inferno, será? O Pellizzari já esteve aqui também. Eu já não me lembro mais, o Saul pode tirar a dúvida. O Pellizzari, não sei se veio aqui ou se ele veio aqui já foi fora já foi presencial, então, né? E ele tem uma relação com a filosofia gnóstica, né? Assim, ele tem um conhecimento incrível do gnosticismo, quer dizer, um escritor super sintonizado com questões absolutamente contemporâneas, urbanas, brasileiras, mas que também tem uma raiz nesse pensamento que é um pouco paralelo em relação à linha tradicional da filosofia ocidental, né? Ele tem uma relação com isso interessantíssima, uma relação erudita com isso, né? Então, quando você lembra desse livro, são duas coisas que se conjugam perfeitamente na obra dele, mas que são, enfim, surpreendentes, porque são dois universos tão distantes, né? Essa tradição subterrânea do pensamento, da espiritualidade ocidental, europeia, se conjugando com questões brasileiras ou contemporâneas. Sim. Então, e aí, assim, o primeiro livro do Paulo que eu fui ler foi O Habitante Real, depois acabei passando pelo Ainda Orangotangos, então foi indo por esse caminho, e aí eu chego numa das minhas autoras favoritas, que inclusive eu falei dela lá em São Chico, que é a Ana Paula Maia. Não conheço Ana Paula, quer dizer, eu conheço Ana Paula pessoalmente porque nos encontramos em Berlim, num festival literário que o Paulo tinha ido e eu acompanhei ele, mas não a conheço, assim, então não é uma pessoa, não é minha amiga, não é uma pessoa que eu tenho, mas sou profundamente fã do que Ana Paula Maia faz, dos seus livros policiais, da maneira com que ela escreve. Li quase tudo. Teve uma época que eu estava muito nessa coisa de livro policial, né? Passei ali por Marçal Aquino, mas parei na Ana Paula Maia e fui começar a ler o que eu encontrei dela ali. E acho uma escritora talentosíssima, talentosíssima mesmo. E acho que é isso, se eu for me lembrando aí de mais autoras e autores. Claro, eu estou falando só de autores de grandes editoras, né? Mas eu, que fui publicada por uma editora pequena, que foi quem aceitou o meu livro na época que eu, enfim, primeiro livro, né? Estava mandando para várias editoras. A gente não pode, né? É mais do que uma dívida, né? É uma obrigação sempre lembrar de falar das editoras independentes e dos autores que vêm dessas editoras, né? Como a Lília Guerra, que é uma autora da Patuá, que publicou seu livro. A Patuá, que publicou meu livro. E a própria Patuá também foi quem publicou os primeiros livros da Micheline Verunsky, né? Enfim, a gente tem também a Reformatório, onde, por exemplo, agora a Paula Fabro acaba de publicar um livro excelente, o Bang Bang é Paulista. Excelente, assim, uma linguagem ágil, personagens bem construídos, e foi também pela editora Reformatório. E você já entrou assim lendo literatura brasileira contemporânea, assim, você não teve autores que você foi descobrindo assim você falou do Guimarães Rosa e tal, mas assim você teve autores que foram importantes na sua formação de literaturas não brasileiras e não contemporâneas também. Como é que você em dado momento se identificou com a literatura brasileira e passou a ser a sua leitura preferencial? Eu acho que teve uma coisa de identificação. Claro, como eu disse, eu li quase tudo do Sidney Sheldon, mas isso eu era muito nova, né? Até nessa biblioteca que a gente estava, eu cheguei a
encontrar alguns livros dele lá agora, quando a gente passou por lá, eu falei, opa, ó, aqui tem coisa que eu não conheço, já tem coisa nova dele. E aí eu começo a ler o início de um livro dele, que é o Se Houver Amanhã, ou Antes da Meia-Noite, não lembro, e eu falei, olha que coisa, né? Ele não escreve no presente, ele escreve no passado, né? Aí eu falei para o Paulo, né? Olha que coisa. O Paulo falou, mas o romance clássico, né? O romanção clássico, né? Ele vem daí, né? Ela estava, ela viu, e eu não sei, nessa minha coisa de linguagem, tentando buscar uma coisa mais policial, mais ágil, mais thriller, eu escrevo tudo no presente, né? Pegou, viu. Então, aí eu tive um pouco de choque, assim, porque fazia muitos anos que eu não abria um livro dele. Aí eu abri, assim, eu levei um pouco de choque. Falei, será que hoje eu leria? É porque o Sidney Sheldon é um autor que ficou muito tempo... foi um grande best-seller, talvez. Eu acho que... Posso estar enganado do ponto de vista estatístico. Mas antes do Paulo Coelho ter se tornado o grande best-seller internacional, o Sidney Sheldon, eu me lembro que era sinônimo de best-seller, né? Assim, e aí, muitas vezes ele era menosprezado porque trabalhava com outro registro literário, tal, como um escritor mais comercial, produzia em série, aquela coisa assim. Mas, obviamente, tem um talento narrativo ali, né? Assim, tem um talento narrativo de criar tramas envolventes, tal. Esses escritores têm essa coisa norte-americana assim do best-seller, tem uma competência ali, né? Que, por exemplo, o Paulo Coelho, a gente nem pode dizer que tenha isso, porque o Paulo Coelho eu acho que pega mais pelo lado meio místico, tal, não é pela narrativa, que não é tão envolvente, né? Os leitores que ele arrebata é mais para um outro aspecto, mas o Sidney Sheldon tem essa competência narrativa mesmo, né? De criar enredos envolventes, que é uma coisa que está no Harold Robbins, no Sidney Sheldon, uma série de outros autores. Ou seja, você manteve, apesar dele não ser muito considerado no panorama das literaturas, enfim, do século XX e tal, você manteve uma relação aí afetiva com a obra dele. Porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha de onde a gente vem, né? E do que nos ajudou a chegar até aqui, né? Então, assim, enfim, A Casa dos Espíritos... Eu estou lembrando agora de outros livros. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Isabel Allende, né? Nossa, foi um livro super importante para mim. Não, isso é engraçado, assim, porque tem uma gradação que é meio intuitiva que as pessoas fazem. As pessoas colocam assim, o best-seller americano numa gaveta. E depois coloca a Isabel Allende numa coisa que é meio assim, mas é latino-americana, tem uma questão política, ela era, enfim, parente do Salvador Allende, que foi o presidente cassado, então ela ganha uma certa... Estou falando isso de um ponto de vista de uma recepção pelo meio literário, que é toda cheia de nuances, né? A Isabel Allende tem uma certa excelência maior, porque ela tem um passado político e os livros abordam questões políticas que não estão no Sidney Sheldon, porque o Sidney Sheldon está num país em que não é tão traumatizado por questões políticas, pelo menos internamente, né? Os traumas que eles produzem, então, pelo menos no tempo que ele escrevia, eram produzidos fora, né? Guerra do Vietnã, etc. Hoje em dia, a gente não pode dizer a mesma coisa, porque eles estão meio parecidos com a gente. Mas, naquela época, a política não estava tão presente na obra dele. Já a Isabel Allende ganha uma certa excelência por conta da questão política que se coloca dentro dessa narratividade que também tem, né, dela, assim, uma competência narrativa que é inequívoca, né? É engraçado, esses livros que se tornam mais populares, eles são recebidos, eles são encarados pelo meio literário com um misto de preconceito e, ao mesmo tempo, tentativas de colocar em diferentes registros, em diferentes estantes, né, gavetas, sei lá, para classificá-los. Não, isso aqui é só entretenimento, isso aqui tem uma conotação assim, isso aqui é mais vanguardista, é mais experimental. Tem um pouco isso, né? Não sei se quando você começou a tomar contato com a literatura contemporânea, sentiu o peso disso, até para produzir o seu primeiro livro. O peso desse olhar crítico, às vezes classificador demais, que existe no meio literário. Como é que você lidou com isso?
Eu acho, Manuel, que tudo que eu escrevo, ele está muito mais relacionado a tudo que eu estudei e li de dramaturgia, principalmente esse livro aqui, tanto que a protagonista é uma atriz de teatro e tem uma linguagem que para muitos lembra cinema, um roteiro de cinema. E eu acho que, sei lá, agora o próximo livro, que deve sair no ano que vem, ele não é diferente disso. Então, eu acho que tem muito disso, assim, de dramaturgia, porque quando a gente vem de um lugar que por exemplo, hoje em dia é muito estranho, né? Porque eu estava com os adolescentes e hoje você tem acesso às coisas muito mais fáceis. Você pode pesquisar na internet os autores ou as autoras que estão fazendo sucesso ou que estão indo bem na crítica literária. Você pode comprar pela Amazon, você pode conseguir emprestado, tem a estante virtual, você pode comprar um livro usado. Aquilo era uma época, era anos 80, né? Você não tinha nada disso. Então, você tinha aquilo que chegava naquela biblioteca, naquele lugar. Então, esses livros, né, mais populares, como você estava falando, né, que inclui, por exemplo, A Casa dos Espíritos, eles chegavam porque, claro, justamente por ser mais popular, eram os livros que chegavam para a gente e a gente lia. Era isso ou não ler nada. Mesmo Paulo Coelho, tinha muito Paulo Coelho na cidade. Inclusive, não sei se você sabe, não sei se o Paulo sabe também, quem está aqui, que a proposta da Biblioteca do Parque Vila Lobos, que segue a proposta que foi implantada antes na Biblioteca de São Paulo, é uma proposta de trazer aqueles livros, não os livros de pesquisa para a escola, aqui isso é tarefa da Biblioteca Municipal, mas aqui nas bibliotecas estaduais, a ideia original, quem formulou a ideia dessas bibliotecas foi o João Sayad, né, que era secretário de Cultura. Eu lembro que eu participei, porque eu trabalhava na TV Cultura, e às vezes a gente tinha contato, ele me contava. A ideia era justamente ter uma biblioteca que não fosse uma biblioteca de pesquisa, como é a biblioteca, que essa tarefa já é muito bem desempenhada pela Biblioteca Municipal, né, que tem dezenas, talvez centenas em São Paulo. Mas essas bibliotecas estaduais, elas têm a ideia de trazer, colocar nas prateleiras os livros que estão na vitrine da livraria. Então, se você olhar ali naquela estante, tem aqui um livro que eu estou vendo de longe, que é a capa com o príncipe Harry. Harry, que ele chama? O filho do Charles, que... Acho que é Harry. É isso, né? O filho da... Hã? Sabe qual é? Essa biografia do cara que é a ovelha desgarrada da realeza britânica. Enfim, é uma coisa... Então, esse tipo de livro não cabe numa biblioteca de fundo editorial, né, da Biblioteca Municipal, que é para pesquisa, ligada à formação, ao ensino, etc. Mas aqui cabe perfeitamente. Tem o seu livro, tem o livro do Paulo Scott, tem o livro do Daniel Galera, que são representantes, o Marçal Aquino, o Bernardo Carvalho, o Cristóvão Texas, aqueles autores que representam o melhor da literatura brasileira contemporânea, mas aqui também tem os livros populares. Essa é a ideia. Porque a pessoa que não quer comprar ou não pode comprar numa livraria um livro, enfim, que virou um best-seller, encontra aqui. Então, está aqui, ó, o livro do príncipe, salvo engano meu, Harry. Esse Harry aí. Eu não conheço muito bem as questões intestinas da família real britânica, mas eu sei que esse livro virou best-seller. Mas, enfim, ou seja, as bibliotecas têm um pouco essa função também, né, de trazer os livros fundamentais, mas também atender uma expectativa, uma ansiedade, sintonizar todo mundo com uma tendência da literatura. E eu estou insistindo isso, Morgana, porque a gente já entrar no seu livro, porque a gente está numa biblioteca, e aqui a ideia é um pouco trazer essas experiências de leitura. Sabe, Manuel, às vezes tem um elitismo acadêmico em torno do você não leu tal coisa, você deveria ter lido tal coisa, você precisa ler tal coisa, você tem que conhecer tal pessoa. Não, gente, não tem que nada, sinceramente. Sabe, o simples fato da pessoa estar se interessando por literatura, estar vindo para uma biblioteca, estar buscando a literatura para sair da porra desse celular por meia hora, uma tarde, que seja, isso já é algo muito importante. Então,
E eu falo isso porque durante muitos anos da minha vida eu sofri esse tipo de preconceito elitista que vem da academia me dizendo: você tem que conhecer tal coisa, você tem que ler tal coisa. E aí entra uma Morgana que diz: agora que eu não quero, entende? Porque o que eu quero conhecer é isso aqui, o que eu quero ler é isso aqui. E eu estou numa fase que, quem sabe, é uma fase que já está durando muitos anos, mais de 10, 15 anos, que é ler literatura contemporânea, que é ler o que está sendo feito principalmente por mulheres, por negros e por gays feitos no Brasil, e eu vou continuar lendo isso, sabe? Seja graphic novel, seja romance, poesia, crônica. Então, e às vezes você chega para um grupo de pessoas que está começando a se formar como leitor e a pessoa já fica retraída porque assim, mas eu nunca li, sei lá, determinado autor, eu nunca li Philip Roth. Tudo bem. Não tem problema, né? Tá tudo bem. O Santiago Nazarian agora está para lançar um livro, que é o Viado Assassino, que sai esse ano, que é todo escrito em diálogo. O Philip Roth tem um livro chamado Mentiras, que é todo escrito em diálogo. Gente, você pode, sabe, encontrar coisas feitas por nós aqui, brasileiros, e ter uma experiência literária e cultural tão boa quanto. Não precisa, né? É isso. Perfeito. Eu acho interessante pensar nessa experiência e essa percepção que você teve até do meio literário, do meio cultural que a gente tem, porque eu queria te perguntar que peso isso tem na hora que você vai estrear na literatura, que você começa a escrever. Antes do Alpó, você escreveu alguma coisa que você publicou em algum lugar ou você já estreou com o Alpó? Eu sou dramaturga, né? Eu tinha não fazia muitos anos que eu tinha feito uma peça de teatro que eu fiz a dramaturgia em cima do livro do Chico Sá, Big Jato. Ganhamos prêmios de dramaturgia, ganhamos prêmios de teatro lá no Rio de Janeiro, circulamos o Brasil com um espetáculo. Então, mas antes disso eu já vinha de uma coisa de dramaturgia, né, de escrever teatro, de escrever esquetes de teatro, de escrever peças, de trabalhar com isso, né? Eu achei que eu ia ficar nessa área, dramaturgia, trabalhando como dramaturga. Para mim, me pareceu. Aí começou a surgir algumas coisas mais poéticas. Eu nem sei se eu posso chamar de poesia, eram textos mais poéticos. Eu abri 2 blogs na época, Blogspot, e postava esses textos lá, esses textos mais poéticos, assim. Os blogs ficaram muitos anos, sei lá, mais de 10 anos no ar, depois eu tirei tudo. A gente passa por isso, da vergonha, aí tira, guarda tudo. E quando eu estava estudando na PUC-Rio, eu fui fazer um curso de extensão de roteiro cinematográfico, porque eu já estava começando a trabalhar como roteirista com uma amiga minha, que na época era roteirista da Globo, uma grande escritora, premiada, jabuti, que é a Ana Lee, que trabalhou com o Coni em muitos livros. A gente já estava começando, aí eu falei, vou lá. Aí fomos nós duas fazer esse curso de roteiro cinematográfico, e eu, dentro do curso, eu tinha que escrever um roteiro de um longa. E lá eu criei um roteiro que se chamava Amores Deixados. Só que aí era a história de Sofia. Era a história da Sofia. Só que aí entraram esses sonhos, porque esses sonhos que estão aqui são textos... Já vamos entrar no romance, então vamos lá. Você quer contar? Porque você está falando de um roteiro que é um pouco a história... Isso aqui era um roteiro. Já era um roteiro. Daí você deu uma forma romanesca. Não, é que esses sonhos, dentro do livro tem muitos sonhos que são contos, digamos assim. Vamos organizar a conversa aqui. Então, conta o que é um romance. Quer dizer, eu não vou ficar falando, depois eu faço perguntas específicas que eu já li. Aliás, eu já li 2 vezes o seu romance. Uma para te entrevistar para a TV Cultura e outra eu reli para te entrevistar aqui hoje. Então, eu saberia fazer uma sinopse do livro, mas eu prefiro que você faça essa sinopse. Só para os espectadores presentes ou virtuais entenderem mais ou menos, né, pressupondo que eles não leram o livro, qual é, vamos dizer assim, o fio condutor da narrativa. Tá.
Então, mas assim, é isso. Eu estava fazendo esse curso e eu comecei a escrever o romance porque eu não consegui colocar minha ideia de como contar uma história, essa história da Sofia, eu não consegui colocar isso num roteiro. Eu mudei o meu projeto de finalização do curso de extensão para um outro, que vai virar um romance também, e comecei a escrever um romance daquela história. Então, o Alpó nasce por causa disso, porque eu queria uma liberdade que a dramaturgia e um roteiro não te dá, e na literatura te dá. A liberdade de escrita, que só a literatura te dá. E foi por isso que surgiu, foram 7 anos escrevendo e pesquisando, mas o Alpó surge por causa disso. Então, sim, é o meu primeiro livro, mas porque ele surge de um trabalho de escrita com roteiro, com dramaturgia, isso, né? Isso. Então, vou falar do livro. O que é Alpó? Então, o Alpó ele trata da história de Sofia, ele é todo escrito em primeira pessoa, como se fosse um diário, uma escrita de viagem, e trata da Sofia, é uma atriz de teatro que sai do interior do Rio Grande do Sul após sofrer um abuso, uma série de abusos por parte de uma pessoa da família, ela e a irmã. Ela abandona a irmã, larga a irmã e se muda para o Rio de Janeiro para tentar ter uma vida. Para tentar fugir de um passado em que ela não conseguia enfrentar, conviver, lutar. Só que, como todos os pesadelos, os piores pesadelos que qualquer pessoa tem, os pesadelos te perseguem, os fantasmas te perseguem e perseguiram Sofia nessa nova vida no Rio de Janeiro. E, num determinado momento, depois de muitos anos, e depois dela passar por outras questões de abuso, ela decide enfrentar esse passado e ter uma vingança, né, contra esse tio abusador. Então, e outras pessoas que também trouxeram problemas e foram más com ela. Ela faz uma viagem por outras cidades do Brasil até tentar chegar nesse lugar de vingança. Bom... É isso, mano. Essa, mais ou menos, a trama, o básico, a sinopse seria essa. Como é que os sonhos que você disse que se intercalam aí só aparecem? Então, os sonhos são esses pesadelos, né? Na verdade, são os sonhos pesadelos, esses pesadelos que perseguem a Sofia. E me parece que eu me preparei durante muitos anos para escrever esse livro, porque a maioria, acho que, quem sabe, 80% dos sonhos que estão aqui, são contos, enfim, ou textos mais poéticos, que eu escrevi no decorrer de 20 anos, e que estavam nesses blogs, e que eu passo a reescrever para tentar encaixar um pouco mais, mas eles já existiam, eles já tinham... mais ou menos a forma e a história do que esses sonhos contam. Eles já existiam durante todo esse tempo de blog, né? E eles se encaixam perfeitamente na história de Sofia, nesses pesadelos que perseguem a Sofia durante todos esses anos. Então, é por isso que eles estão aqui. Perfeito. Vamos destrinchar um pouco mais, e aí você, Morgana, você controla aí o que você quer revelar ou não do seu romance, tá certo? Porque é um romance que, embora não seja um romance, digamos, policial, você se disse uma leitura do romance policial, não se trata nem de longe de um romance policial, nem remotamente disso, mas é um romance que cria uma certa expectativa de certos desenvolvimentos que talvez não seja conveniente revelar. Mas a gente pode adentrar um pouco em alguns aspectos e você impõe o limite que você acha necessário para a revelação ou não daquilo que está contido ali. Quando a Sofia sai de Tenente Portela, né, na cidade do interior do Rio Grande do Sul, e vai para o Rio de Janeiro, ela se torna atriz e lá ela se envolve com um dramaturgo. E esse dramaturgo, de alguma maneira, vai repetir algo da ordem do abuso,
talvez não físico, mas um abuso, de qualquer maneira, sexual, mais no sentido mais psicológico, mais emocional, que ela já sofria por parte de um familiar quando ela estava no interior. E acho que uma das coisas impactantes do seu romance é estabelecer uma conexão entre uma violência, que pode ser mais física ou mais simbólica, em contextos culturais, sociais muito discrepantes. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, em que talvez hábitos mais ancestrais, paternalistas e violentos estejam mais arraigados, mas o que surpreende é que isso se repita numa cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro, e por uma personagem que pertence a um extrato, digamos, também cosmopolita, intelectualizado, que deveria ter abandonado esses traços de violência patriarcal, que, no entanto, se repetem, embora não da mesma maneira, né? Você vê uma repetição de um mesmo movimento em contextos que têm em comum a masculinidade, que a gente hoje chamaria de tóxica, e que se repetem independentemente da situação, da conformação social. Tanto faz sendo uma cidadezinha de interior, que é mais provinciana e mais tradicional, inclusive nas suas tradições, dos seus vícios, mas também isso acontece numa cidade cosmopolita, moderna, progressista em tese, e com personagens que também aparentam ser progressistas, né? Eu costumo falar sobre a lei do silêncio, né, que impera nesse tipo de assunto ou de crime, né? E isso, claro, que numa cidade do interior é muito maior, né, o não falar. Nós não vamos falar sobre abuso infantil, nós vamos resolver aqui, e não se fala mais nisso. Mas em cidades grandes isso também acontece. Tem um livro chamado Liberdade, do Jonathan Franzen, um dos meus escritores favoritos, mesmo. E ele trata desse abuso de uma adolescente numa família classe média alta, de uma cidade próxima de Nova York, e a mãe dela, que vai depois trabalhar com política, né? Não ela sendo candidata, mas trabalhando como assessora, ela decide que esse assunto não pode ser discutido depois que a filha é abusada na escola, na última semana de aula. Porque quem cometeu o abuso foi alguém, né, conhecido, vizinho, que vai ajudar financeiramente, aquela coisa toda, né? Então, assim, em cidade grande... não é só no interior, em cidade grande ou em famílias de classe média alta, ou seja, em famílias de pessoas mais humildes, essa coisa do silêncio, do abuso, né, que é muito que o livro, as subcamadas do livro trata, né, que é a doença, né, que fica no corpo da mulher ou da menina, que sofre abuso, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, por não falar sobre isso, por não tratar disso, ou por não buscar justiça quando esse tipo de coisa acontece. Então, a Sofia, ela não só adoece, como os fantasmas continuam perseguindo ela. Nesse livro Liberdade, que eu me inspirei muito em algum momento do Alpó, também isso persegue a personagem principal até o fim do livro. E eu pesquisando para escrever o Alpó, né, pesquisei e entrevistei meninas, hoje mulheres, né, conhecidas e outras nem tão conhecidas, assim, mas que conheci pela internet, e mulheres que optaram por não falar do seu abuso na infância, ou mesmo depois na vida adulta, por não ir atrás de justiça, por não ir até a delegacia, por não denunciar. E isso traz um problema, porque é uma ferida que fica dentro de qualquer mulher para sempre e vai trazer problemas futuros, né? Como acontece com a Sofia no livro, né? Tanto que ela e a irmã
A irmã é um pouco mais jovem do que ela no livro, a Aline. Ela sofre o abuso junto com a irmã e depois, lendo o livro, vocês vão ver que acontece uma tragédia muito grande com a irmã de Sofia, que é uma consequência do abuso que ela sofreu na infância. Então, Manuel, assim, depois que o livro ganhou o Prêmio São Paulo, que ele teve uma repercussão maior e mais pessoas passaram a ler e querer comprar o livro, eu recebi alguns retornos, inclusive de homens, mulheres e homens. Teve uma pessoa que me disse, olha, eu e meu irmão sofremos abuso na infância e nós decidimos não falar sobre isso até hoje. Depois que eu li seu livro, eu passei a andar com ele como Bíblia até a terapia, e eu tenho tratado na terapia, levando o teu livro junto. Teve uma outra pessoa que conseguiu meu telefone, me ligou um dia e falou, eu não quero que você fale nada, eu só quero que você me ouça. Só isso. Faz parte dos 10 passos de uma terapia que eu estou fazendo. Eu apaguei da minha mente um abuso que eu sofri na infância, eu li seu livro, tudo voltou, e eu agora estou tratando, e eu não precisa me falar nada, eu só quero falar. Eu fiquei quieta, a pessoa falou, desligou o telefone, foi isso. Então... Você ficou num silêncio analítico, assim? Eu tentei falar, tá? Eu tentei, mas a pessoa, não precisa falar não, senão eu não vou conseguir. Vou. Então, assim, são 2 exemplos de vários que aconteceram nesses 2 anos, de pessoas que decidem falar. Agora, assim como no livro eu coloco, eu digo e defendo que a Sofia, no segundo abuso que ela sofre, já adulta, ela opta por não denunciar, por uma questão de que naquela época, no Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro... Você pode, por favor, só dar o contexto, os anos? Porque, inclusive, os capítulos estão marcados com os anos em que acontecem as coisas. Se você puder dar esse contexto. Claro. Em 2007, que é quando Sofia, já com 20 e poucos anos, sofre o segundo abuso dela, a gente... as leis ainda não eram as mesmas que nós temos hoje, então existia uma coisa que você chegava na delegacia, não tinha mulher para te atender, eram normalmente homens. E aquelas perguntas que hoje parecem ser tão absurdas para a gente, que porque aquilo que a gente ouve, que hoje é tão absurdo que por que você não fechou a perna? Por que você não gritou? Por que você estava com essa roupa? Por que você bebeu? A Sofia estava bêbada quando ela sofre o segundo abuso. Só para ficar claro, esse episódio que ela está falando, que é o segundo abuso, não é do dramaturgo. Você está falando daquele do Fred. Do Fred. É porque, enfim... Eu tenho sempre a preocupação, você me perdoe, de ser claro para quem está aí, porque senão vão achar que o Carlos não é exatamente flor que se cheire, mas não é exatamente um estuprador. Não vamos, embora sejam personagens de ficção, não vamos culpabilizar alguém que não é culpado. Ou pelo menos não é culpado de um crime tão bárbaro. A Sofia sai, ela sofria abuso de um tio. Vamos falar, acho que dá para falar, porque está dito nas primeiras 2 páginas, isso não é um spoiler. Ela vai para o Rio de Janeiro, ela se envolve com um dramaturgo, tem um relacionamento que é tóxico, vamos dizer assim, porque, enfim, é um homem, cosmopolita, moderno, progressista, etc. e tal, mas o comportamento dele em relação a ela é muito hipócrita, muito falso, muito ambíguo. E aí, em dado momento, ela se envolve com outro cara e aí ela sofre um abuso mais violento. E daí ela fica... E esse também é uma personagem que pertence ao mesmo universo do dramaturgo, só que é da área de música. Ele é um músico tal, e em dado momento acontece uma coisa violentíssima, numa escala bem maior do que a gente poderia supor, não é ele só, enfim, envolve outras pessoas. E aí, e aí que você estava explicando, nesse contexto de 2007... havia essa inibição de se ir lá numa delegacia e fazer a acusação, dar o nome aos bois. E aí entra um outro contexto também. Você cria essa situação no momento em que começa a haver o registro desse tipo de ação. Internet é a circulação, o vazamento de vídeos comprometedores ou... ultrajantes, para quem é vítima, pela internet. Porque
Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2006, a Daniela Sicarelli estava numa praia com um namorado. E eles tiveram uma relação sexual na praia e filmaram. Dentro do mar, né? Dentro do mar. Não era nem na praia, era no mar. É. E isso foi filmado e colocaram no YouTube. Na época, não existia ainda política para esse tipo de vídeo no YouTube. Era uma terra... Ainda é, mas assim, naquela época era uma terra de ninguém muito maior. Não existia. Então, a Sicarelli entrou na justiça, acabou entrando na justiça contra o Google, e depois isso passou para o YouTube para que se tirasse do ar, e depois se criou uma lei que eles chamavam de Lei Daniela Sicarelli. Não é uma lei que existe, eles chamavam, né, Lei Daniela Sicarelli, mas eu não sei agora, eu lembro que na época, eu até tinha o número da lei, eu ia colocar no livro, mas aí uma pessoa que me ajudou na preparação falou, não tem sentido você colocar, eu tirei. Mas tem um número de lei e tudo, que se criou por causa desse caso da Daniela Sicarelli, que não pode ficar em YouTube, internet, não pode circular nenhum tipo de vídeo íntimo. Mas até então isso não existia. Então, e com a Sofia acontece isso, né? Ela tem esse abuso, que é um abuso coletivo dentro de um camarim, com mais de uma pessoa, mas eles não filmam o rosto deles, só o dela. E que a gente sabe que isso, até hoje, acontece muito, principalmente com meninas que ainda estão, né, na fase de ensino médio, né, que bebem e, se você olhar, está acontecendo isso esse ano, no ano passado, no ano retrasado, e os homens cuidam para não filmar o seu próprio rosto e botam isso na internet. Hoje é proibido, né? Você dá uma ou duas denúncias, eles tiram. Mas naquela época aquilo ainda ficava um bom tempo. Então, com a Sofia acontece isso e ela sofre o quê? Ela sofre todo mundo que assiste aquilo resolve dar a sua opinião. E a sua opinião é contra a Sofia. E não a favor dela. Ninguém fica do lado de Sofia. Então, ela sofre uma enxurrada de haters. Naquela época não era nem haters que se falava, mas assim, falando que a culpa é dela, e ela decide se fechar ainda mais, né? Então, é quando ela começa a abusar de álcool e ela passa a não sair mais de casa. E isso se mistura daí, né, com um abuso que veio da infância, com esse novo abuso. Então, os fantasmas dela se tornam ainda maiores do que ela já vinha tentando enfrentar, né? Mas tem a ver com isso, com esse contexto, que isso aí é um contexto histórico que aconteceu no Brasil entre 2006 e 2007. Eu lembro da história da Daniela Sicarelli, de um comentário irônico do Contar do Caligares. Né? Ele fez uma ironia muito grande, ele falou assim, nossa, o Brasil está chocado porque a Daniela Sicarelli estava transando com o próprio marido. Assim, não, que coisa, né? Assim, que coisa, uma mulher transando com o próprio marido. Estava debaixo d'água, não dava nem para ver nada. É uma coisa completamente esquisita. Bom, mas enfim, no caso dela, os casos descritos no seu livro são muito mais graves e violentos do que esse, que deu origem, talvez, a essa lei, essa proibição de divulgar esses vídeos, porque esse caso aqui é de uma violência extrema, né? Assim, é muito diferente e muito mais comum, infelizmente. Agora, isso se conecta também no seu livro a um contexto político. Queria que você explicasse um pouco esse contexto político de manifestações, protestos, mas que também mostra essa ambiguidade, pessoas que estão participando de protestos, um engajamento político, etc., um engajamento ideológico, progressista, mas que na sua vida privada estão em franca contradição com esse comportamento público. O tempo presente do livro ele se passa em 2014, e em 2014 a gente teve grandes manifestações contra a Copa do Mundo, né? Então, os personagens eles discutem isso. Até hoje, às vezes, eu leio algumas coisas no Twitter de pessoas contra e a favor dessas manifestações de 2014. Eu acho que, de alguma maneira, ela foi um grande tiro no pé para o Brasil, politicamente falando, socialmente também falando, porque, depois disso, muitas coisas ruins no nosso país acabaram acontecendo.
Mas, ao mesmo tempo, para quem vivia em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, ou mesmo Porto Alegre, a gente sabe que foi um período difícil. A gente morava, eu e o Paulo, no Rio de Janeiro, e eu lembro da gente conversando do absurdo que era pedir um misto quente com um suco, que antes da coisa de chegar a Copa do Mundo para o Brasil, e as Olimpíadas ali em seguida também queriam para o Rio de Janeiro, né? Você comprava por R$10, tá? Vou chutar aqui um valor, R$10, passou a ser 50. Então ficou impossível viver nessas cidades. Os aluguéis subiram muito, essas cidades passaram a virar uma grande construção, apesar de que hoje, aqui em São Paulo, a gente vive numa eterna construção, né? Mas isso não era comum em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, assim. Então, tudo era uma grande construção, porque passou a se construir muita coisa para esperar as pessoas que viriam, né? E essa questão do aumento do custo de vida mesmo, né? Que aumentou. Então, e aí as manifestações que começaram em 2014 contra essa coisa dos gastos, né, para esses eventos. E eu lembro do Ronaldo Fenômeno falando, mas não se faz Copa do Mundo com o hospital, e ele foi massacrado com essa frase infeliz. Mas eu acho que esse contexto político e social desse ano de 2014, quem sabe hoje tem a gente, né, pensando no que aconteceu, vale muito mais ser estudado hoje, olhando para trás, do que até na época que eu lancei o livro. Né? Criou um movimento de indignação que, por ter um partido que era o PT no poder, acabou, enfim, semeando, né, adubando o terreno para que surgisse uma força política que era, na verdade, usou isso, né, e era uma força política de extremistas de direita, como a gente teve recentemente, a gente se livrou recentemente. Só uma observação, gente, se vocês aqui presentes quiserem fazer perguntas para a Morgana, temos aqui microfone disponível. Eu peço que seja feita a pergunta no microfone, porque a gente faz a captação e tem transmissão pelo Facebook. E, se alguém pelo Facebook estiver nos acompanhando, pode fazer a pergunta por escrito. Você queria fazer uma pergunta? Então, temos assim, o prazer de ter uma pergunta de Paulo Scott ali, ó, no microfone. O escritor Paulo Scott vai fazer uma pergunta para a Morgana. Morgana, você é uma roteirista muito talentosa, com um tino, uma capacidade de concisão e de produzir aquela velocidade típica, né, dos roteiros de narrativas contemporâneas e de ação. Eu queria saber como que você lida, né, com esses dois tempos, né, que são tão diferentes, né, o da escrita literária e o da velocidade dos roteiros, né, de séries, enfim. Muito obrigada pela pergunta. É uma chavezinha na cabeça que a gente tem que mudar, né? Eu sei que tem muita gente que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Escrever romance, escrever roteiro de streaming ou de cinema. Eu ainda não... Tenho que fazer uma coisa de cada vez, porque é uma chave na cabeça. Escrever roteiro, eu acho que sim, tem uma coisa de que, para escrever roteiro, além de você ter que estudar, né, porque são várias regras para se escrever um roteiro, você tem que estudar para conseguir escrever roteiro, você tem que entender como funciona, né, essa questão dessas regras e tudo. Eu acho que sim, tem uma coisa de a pessoa se entender como roteirista e saber fazer aquilo. Tem um pouco de nascer com a coisa também. Porque você tem que escrever muito rápido. Às vezes você tem um determinado número de cenas para entregar no dia, ou para entregar naquela semana, e naquela semana a pessoa te dá um retorno, você tem 2, 3 dias para fazer um número absurdo de cenas. Então, sim, tem... E escrever um romance ou escrever ficção, né? Escrever literatura, eu não sei,
cada pessoa, né? Cada editora. Mas eu, por exemplo, o meu próximo romance, eu não tive pressão nenhuma. Assim, você tem que entregar em 2023. Tanto que eu ia entregar eu ia entregar em 2022. O meu próximo romance chama Água Turvo. Não entreguei. Você já tem 2 romances engatilhados. Com a companhia, Depois do Alpó. Isso. Tá. Então, assim, aí escrevi com mais calma, durante ainda esse ano de 2023. Estou terminando agora uma ou outra cena. Então, eu acho que a escrita literária, você tem uma liberdade maior, você não tem aquela pressão com prazo, com data de entrega. E você tem, claro, e tem uma coisa de liberdade de criar, né? Como eu acabei de falar, o roteiro tem muita regra, né? Na literatura você pode fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, esse livro aqui, tem muita gente que diz que é um livro meio louco. Tem gente que me diz que primeiro lê a história, pula todos os sonhos e depois vem para ler os sonhos. Tem gente que lê primeiro os sonhos, depois vem para ler o livro. Então, assim, e essa é a liberdade da literatura, né? Você poder fazer um livro, como algumas pessoas dizem, louco, assim, e criar e colocar várias linguagens numa mesma obra. E a escrita de um roteiro, não, né? Você vai seguir aquelas regras, você segue a regra do streaming, ou da produtora, ou do diretor, ou da chefe de roteirista. Enfim, é isso. Como as pessoas fazem para conhecer o seu trabalho como roteirista? Onde ele está? Onde ele apareceu? Em que produções? Vocês sabem que trabalhar com roteiro de streaming, de cinema também. No Brasil, você às vezes trabalha muito, você entrega o troço todo pronto, às vezes, inclusive, é filmado e não vai para o ar. Isso acontece na Globo, isso acontece em canais de streaming, isso acontece também no cinema. Realmente é uma coisa que a gente não tem controle, né? Mas, assim, nesse momento, vocês conseguem ver no canal do Itaú Cultural, tem 3 curtas-metragens, 3 audiovisuais que eu roteirizei e dirigi, que são com 3 autoras, que se chama Autoras em Cena, do Itaú Cultural. Uma delas é a Aline Bey, a outra é a Brisa Flow e a Ave Terrena. São 3 autoras. Então, em cima de textos literários delas, de poesias, no caso da Brisa, eu fiz um roteiro e fiz a direção cinematográfica desses 3 audiovisuais que estão, e está liberado de graça, só entrar lá no canal do Itaú Cultural. E essa série que eu escrevi para a Disney, que se chama Tarã, ela é para entrar no canal do streaming da Disney nesse ano, mas eu não sei em que mês, eu não sei quando. E é um trabalho coletivo ou é só seu roteiro? Não, a história é da Ana Lee, que é essa minha amiga parceira que eu já comentei, que é também escritora. Ela também é a chefe das roteiristas. A história é dela, é uma história que se passa na Amazônia, porém é uma história totalmente ficcional. A cidade nós criamos, os grupos que estão lá dentro dessa história fomos nós que criamos, inclusive a língua que eles falam nós criamos. É totalmente ficcional, então é em algum lugar da Amazônia, mas é um lugar que a gente criou. E é uma história sobre meio ambiente, sobre também crimes ambientais. E éramos um grupo, uma sala de roteiro, como a gente fala, só de mulheres. Tinha uma roteirista indígena, Renata Tupinambá, a Bárbara Veloso, eu e a Ana ali como roteirista-chefe, né? E a história era uma história que vinha dela. Então, a Tarã terminou de filmar, eles estão em pós-produção e agora está saindo em todos os jornais especializados e tudo. É que, como a protagonista é a Xuxa, então sai num monte de caras também, assim, não é só jornal especializado de streaming ou de séries e cinema. Também sai na Caras, sai no, sei lá, no UOL, essas coisas por causa da Xuxa.
Então, esse eu estou confiante de que vai sair, porque Ou seja, tá todo você mundo dizendo... e esse você não dirigiu? Não. Esse não. Não dirigiu a Xuxa, portanto. Eu não dirigi a Xuxa, eu só tive reuniões por causa do texto. E é uma pessoa muito legal. Legal. Voltando ao Pó, porque é um romance que dá origem, e depois eu queria falar sobre isso, a seus outros 2 romances. Eu queria depois que a gente terminasse o nosso encontro falando um pouquinho, antecipando um pouco desses 2 romances que você está em vias de publicar, de concluir e publicar. Tem uma dimensão, depois da gente ter explicado todo o entrecho narrativo do livro, tem uma dimensão que é de ordem mais, digamos, a gente poderia até chamar de psicanalítica no seu livro, que é uma reflexão sobre a repetição, sobre a repetição, né, sobre uma mulher que sofre abusos, mas, ao mesmo tempo, essa repetição na vida dela talvez indique uma certa busca de repetir para tentar desembrulhar esse passado traumático, né? Em vários momentos da sua escrita, eu grifei aqui no seu livro, quando eu li, assim, que tem frases que parecem dar esse sentido psicanalítico, dessa recorrência incômoda e dessa incapacidade, por falta de elaboração do trauma, de sair daquele lugar. Então, em dado momento, a Sofia, que é a sua protagonista e narradora, diz: dizem que a pessoa se acostuma a ser o que é, mas eu percebi naquela hora que só me acostumava com o que produzia dor. Não há lugar nenhum para ir, que esse vazio e essa inadequação existencial não vá junto. Ou seja, ela é um pouco, sem diminuir em nada o peso criminoso daquilo que ela foi vítima, também é um livro sobre a maneira de elaborar esses traumas para poder reagir melhor a eles e se precaver deles, né? Eu acho que a Sofia, ela gostaria de ter tido um passado diferente. E o passado persegue ela. E, em vários momentos, a Sofia gostaria de ter uma vida diferente. Mas, para ela ter uma vida diferente, ou ela teria que ir atrás desse acerto de contas, né, com o passado e tentar, de alguma maneira, resolver isso, ou ter nascido em outra família, né, ser outra pessoa, que não vai acontecer. Então, esse acerto de contas que a Sofia tenta buscar com o passado, quando ela diz: eu vou matar o tio Luiz, isso está bem no início do livro, também não é spoiler, ela fala bem no início: eu vou matar o tio Luiz. É um livro de vingança nesse sentido, porque ela diz, né, vou matar, vou me vingar. A Sofia, ela, assim, psicologicamente, né, falando, ela realmente acredita que ela vai conseguir transformar a vida dela, ela vai conseguir mudar, inclusive, o passado dela, se ela conseguir ter essa vingança, ou seja, apagar o passado, que seria apagar o tio Luiz, acabar com aquilo. Só que, no decorrer do livro, ela vai percebendo que isso não vai acontecer, a gente que vai aí, né, acompanhando a trajetória da Sofia, porque a gente sabe que isso na vida não acontece. Tanto que novos abusos acabam aparecendo na vida dela, e me parece que, em vários momentos, claro, isso, de alguma maneira, foi proposital na escrita, para tentar mostrar que o passado ele vai se repetir na vida da Sofia ou de qualquer pessoa, quando você não lida com aquele passado, quando você não trabalha aquele passado, quando você não aceita aquilo que te aconteceu, seja a coisa mais trágica do mundo, que eu acho que não tem coisa mais trágica para acontecer na vida de uma pessoa do que ser abusada na infância por alguém da família. Eu acho que não existe tragédia maior. Só que, para a gente sobreviver, essa tragédia ela precisa ser enfrentada. E a Sofia, ela enfrenta da maneira errada. E a própria Aline enfrenta, que é a irmã dela, que também sofre abuso, enfrenta da maneira errada, porque a Aline, ela mesma se machuca muito. E isso acontece com muitas e muitas e muitas mulheres que sofreram abuso. A gente pensa que isso é só na adolescência, aquela automutilação, né, que a gente vê.
de meninas que se cortam e se machucam, mas isso vai até a vida adulta, né? Que tem um pouco a ver com os nossos relacionamentos abusivos, que nós, mulheres, muitas de nós, inconscientemente, a gente continua repercutindo. E muitas vezes isso vem de um abuso infantil, que não precisa ser um abuso sexual, pode ser vários outros tipos de abuso que nós, mulheres, passamos na infância, na adolescência, e quando isso não é enfrentado, quando isso não é visto de frente, em que a gente olha para a gente mesmo no espelho, como eu digo, tem uma cena bem no início que a Sofia faz, que é dizer, eu não sou culpada. Se a gente não olha para a gente a ponto de conseguir entender dentro da gente, de verdade, que a gente não é culpada por aquilo que nos aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, a gente vai se autopunir na vida adulta. Inconscientemente, a gente vai fazer isso. E tem muito a ver com relacionamentos abusivos, que às vezes a gente percebe, conhece, vê, presencia mulheres com homens abusivos, não só fisicamente, mas abusivos também psicologicamente, que a gente não consegue entender. Aquela mulher foda, aquela mulher maravilhosa, está com aquele cara. Mas isso tem muito disso, da gente não conseguir se olhar no espelho mesmo e dizer, eu não sou culpada. Eu não sou culpada. E eu vou seguir em frente. Então, a Sofia, essa personagem, ela e a Aline, como eu disse, tem muito uma questão proposital disso, nessa escrita, tem a ver com isso, assim, né? De não conseguir entender que elas não foram culpadas do que aconteceu. Tem uma dimensão do abuso que é mais silenciosa, talvez, mais insidiosa, que é o fato de que não apenas existe um trauma de uma violência vivida, física ou emocionalmente, mas também tem um abalo cognitivo, né, que é uma espécie de opacidade que se cria, que faz com que ela, a pessoa abusada, no caso assim, a Sofia, ela tenha dificuldade de encarar o que ela sofreu, de visualizar e elaborar isso, e, portanto, ela não consegue enxergar quando está em vias de acontecer de novo, e daí ela repete, e ela cai de novo no mesmo abuso. Ela cai 3 vezes em formas de abuso ao longo do seu romance. 2 deles mais violentos, mais explícitos, outro mais emocional. Mas, em grande parte, o primeiro abuso cria nela essa dificuldade de identificar os mecanismos do próprio abuso e faz com que ela os repita. E isso é uma dimensão talvez menos violenta, pelo menos não é tão exuberante, mas é uma violência mais silenciosa, porque ela é como se representasse uma espécie de colapso cognitivo na elaboração. Por isso que ela, em dado momento, para se libertar disso, ela diz para o seu segundo parceiro, ela fala assim, o passado deve ser confrontado, precisamos matá-lo para então esquecê-lo, mas assim, não dá para esquecer enquanto ele não estiver elaborado e, portanto, morto, né? Assim, o matá-lo aqui tem significados polissêmicos, digamos, no seu romance. Pode ser uma morte simbólica por elaboração, como pode ser uma morte matada mesmo. Mas, de qualquer maneira, é um pouco isso, né? Assim, você, enquanto não for elaborado, é um mecanismo, nesse sentido que o livro tem uma dimensão psicanalítica, né? Porque o trauma tem que ser elaborado de alguma maneira para ser morto, senão ele vai continuar gerando repetições, que é o que acontece com a Sofia e com a Aline, de maneiras diferentes, com consequências diferentes. Enfim, o seu romance termina com a frase, não vou falar nada da trama de como termina, tá? Não se preocupe, mas o seu romance termina com uma frase que que fala sobre a poeira do tempo e o pó da casa, após o qual há um poema chamado Ao Pó. Então, o Ao Pó do título está presente na última linha do romance, da prosa, mas também presente num poema que fecha o volume, que eu pediria que você lesse e comentasse para a gente e explicasse o que significa essa imagem do pó dentro do seu romance. Você tem um livro aí, né? Tá. Você quer que eu leia o romance? O poema, porque eu acho que o poema... eu já falei qual é a última frase do romance em si, mas o romance não acaba na última frase.
o livro, pelo menos, não sei se o romance, mas o livro acaba com um poema seu chamado Ao Pó, que é o título também do romance. Perfeitamente. Não, eu queria ter te falado isso antes, mas a conversa vai ficando boa e a gente esquece. Porque eu falei da coisa de que eu escrevo livro policial, né? É que, assim, meu próximo livro é policial. É um thriller ecológico, policial. Esse aqui, na minha humilde opinião, de quem passou 7 anos escrevendo, ele é um livro que tem um tema muito pesado, mas a linguagem dele é tranquila, né, Manuel, de ler. Então, essa linguagem, que é uma linguagem mais dessa coisa de livro policial, é nesse sentido que eu quis dizer. Eu entendo que esse livro não é lido como um livro policial, mas é uma linguagem que é uma linguagem mais rápida, né, mais seca, frases mais curtas, muito diálogo. Então, nesse sentido, ele tem, para mim, assim, essa coisa mais... E, claro, a coisa de que Sofia fala de vingança e tudo. Mas é por causa disso que eu estava falando da escrita policial. Vou ler o poema, então. Ao pó. A verdade não canta para os adormecidos, até quando fugimos, buscando, escondendo, gorjeando, no silêncio nosso, vozes, este sonho que se expõe. A poeira vermelha que levanta, nuvem que acoberta, colcha enfeite do poema sujo, nos encontra fraturadas, vistas que se fecham, medo que não dorme, olhos inundados, borrados ao despertar, antes represadas, agora perpetuadas, misturadas ao pó. Esse poema, o Eduardo me pediu isso. O Eduardo Lacerda, meu editor da Patuá, ele me pediu para que eu escrevesse esse poema uns 2 meses antes do livro ser lançado. A gente ainda estava em processo de revisão de algumas coisas. E eu escrevi numa sentada. A gente tinha se mudado há pouco tempo para São Paulo. Eu e o Paulo, a gente se mudou 2 meses antes da pandemia. Eu lancei esse livro 2 semanas antes da pandemia, antes do mundo fechar. Então... E é um poema que, para mim, fecha o livro no sentido de que eu acho que poesia não se explica e eu não vou explicar o meu poema, mas foi no sentido de querer fechar quando fala antes represadas, agora perpetuadas e misturadas ao pó. É no sentido de que, se antes da leitura desse livro, tanto que depois eu acabo tendo todos esses retornos que eu já contei aqui para vocês, né? Se antes da leitura desse livro nós estávamos presas aos nossos fantasmas que nos acompanharam e que nos machucaram e nos machucam durante tanto tempo, após a leitura desse livro, passamos a ser uma coisa só. Passamos a estar todas juntas e misturadas nesse pó, que é uma terra vermelha, que nos cobre, muitas vezes nos faz com que a gente continue... nem todo mundo... Nem quem não sofreu abuso, e eu sempre falo isso, que é muito difícil para um homem que não sofreu abuso entender o que é uma coisa de uma mulher ter sofrido abuso na infância, na adolescência, ou seja, na vida adulta. Então, essa coisa desse pó vermelho que nos cobre e que muitas vezes nos cerca a só nós, mulheres, porque só nós conseguimos entender certas coisas, ele passa agora a ser uma poeira misturadas, né? Ou seja, estamos misturadas. Todas nós aqui lemos a história de Sofia e agora a gente pode conversar sobre os nossos abusos. Podemos, entre nós, sentar e conversarmos sobre coisas que aconteceram. É mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Não, só interessante para entender como essa imagem do pó se articula no poema e no romance, né? Para mim, essa coisa do pó é uma coisa muito importante, né? Eu falo, depois que eu assino com a companhia os próximos romances, um se chama Água Turvo, o outro se chama Safra de Sangue. E eu falo que isso seria o fechamento de uma espécie de trilogia da Terra Vermelha,
que por mais que não seja uma trilogia no sentido de que um livro vai casar com o outro, mas é no sentido de que estamos falando dessa terra vermelha que nós mulheres viemos. São 3 livros que tratam de assuntos femininos, de assuntos que nós mulheres passamos, de abuso ou crimes que passamos. Os 3 livros têm a ver com isso, e tem a ver, então, com essa terra vermelha, no sentido de que são as mulheres que estão nesse interior profundo do Brasil, nesse lugar de terra vermelha, e que tem que estar sempre lutando para, muitas vezes, sair dessa poeira vermelha e para fora dessa poeira e tentar mostrar para que vieram, quem elas são, a luta que elas têm, e contra esses crimes que seguem acontecendo nessas cidades de interior, nessas cidades de terra vermelha. Então, é nesse sentido assim que eu busco falar, e que eu acho que a minha literatura vai continuar indo sempre para esse lugar do interior profundo do Brasil, que trabalha com esse silêncio, com essa coisa não dita. Perfeito. Vamos, então, falar desses outros 2 livros. Você já antecipou um pouquinho. O segundo, que vai ser lançado em 2024, é Água Turvo, não Água Turva. Não. Por quê? Água Turvo existe um parque estadual, que é o primeiro parque criado no estado do Rio Grande do Sul, que uma parte dele fica no Brasil, a outra parte fica na Argentina. Ele é só dividido por um rio, que é o Rio Uruguai, que é a água. E o parque se chama Parque Estadual do Turvo. Então, a Água Turvo, porque tem a ver com esse parque, com o Turvo. O livro se passa todo nesse parque. Eu criei uma cidade fictícia, que se chama Dourado. E nessa cidade se passa esse thriller ecológico com uma guarda florestal. É um livro que trata sobre venda e caça e venda de animais silvestres, e sobre uma usina hidrelétrica que está para ser construída nesse lugar, nesse rio. E essa usina, se ela for construída, ela vai acabar com o maior salto longitudinal do mundo. E ele existe, é real, que se chama Salto do Yucumã. Então, essa guarda-parque, essa guarda florestal, ela vai lutar contra os tiranos políticos e grandes empresários dessa região que querem a construção dessa hidrelétrica para faturar em cima disso. Ela vai lutar contra uma mulher que é caçadora de animais silvestres, e que aí tem uma coisa social na história dessa personagem, porque eles vivem do outro lado do Rio Uruguai, no lado argentino, e eles caçam para comer. Então, até que ponto como a gente lida com um crime ambiental, com um crime que é a caça de animal silvestre, quando tem uma comunidade muito pobre que caça para comer. E uma jornalista que sofre, lá vem eu me repetindo, abuso de um político. Ela trabalha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ela sofre abuso de um político, e ela quer se vingar desse político, e esse político tem a ver com a construção dessa hidrelétrica. Então, são essas 3 personagens, e é um thriller ecológico, muita ação, o livro tem muita ação o tempo inteiro. E esse é o livro que sai em 2024, Água Turvo. E o próximo... Antes de você falar do próximo, acho que tem uma pergunta. Por favor. Apresente-se, por favor, e faça sua pergunta. Eu sou a Sofia. Na verdade, a minha pergunta é até voltando um pouco à hora que você falou da questão do roteiro, né, do seu trabalho enquanto roteirista. Eu quero entender como que é o seu processo criativo de transitar entre a escrita de um romance, né, de literatura, que eu imagino que seja uma coisa muito individual, né, muito solitária, e para o roteiro, que é uma coisa mais coletiva, que tem outros roteiristas envolvidos. Como que funciona transitar por esses 2 processos criativos assim na escrita? Tá,
Bom, obrigada pela pergunta, Sofia. Então, como eu estava comentando antes, eu acredito que a literatura ela tem uma liberdade que nenhuma outro tipo de escrita, seja de roteiro ou mesmo na dramaturgia de uma peça de teatro, te dá. A literatura ela é livre, né? Você consegue trabalhar muito mais. E tem essa coisa da individualidade, né? Que o Paulo ontem na mesa dele lá, o Paulo Scott, meu marido, ontem lá na mesa dele, ele estava falando sobre o escritor ele tem que aprender a lidar com o seu silêncio, né? Porque é um trabalho totalmente solitário, né? Então, como trabalhar com esse silêncio, né? Como conseguir escrever e viver com esse silêncio? Porque você, por mais que eu mande os meus textos, o Paulo é o meu primeiro leitor, eu sou a primeira leitora dele, a gente tem essa discussão, tem a minha editora, que a gente discute, a gente se encontra para falar sobre os textos, para discutir sobre as personagens, não deixa de ser um trabalho totalmente solitário, você com você mesmo, e tendo que enfrentar as personagens, os fantasmas. E a escrita de roteiro, eu sempre falo, a escrita de roteiro é uma delícia. Por mais que seja muito puxado você ter que entregar determinado número de cena com prazo, e às vezes isso, quando você termina um projeto, você diz, eu não quero mais saber, vou ficar anos sem escrever. É uma delícia escrever roteiro, porque a sala de roteiro é uma delícia, a criação coletiva é uma delícia, a discussão do arco narrativo, de todos os personagens, da história, isso é feito coletivamente, eu acho, pelo menos, uma delícia fazer. E mesmo a parte que você faz sozinha, que é escrever os diálogos, né? Que é sentar, abrir o final draft, começar a escrever os diálogos, você já está tão familiarizado, você já está tão íntimo, porque antes disso você escreveu toda uma Bíblia. A Bíblia de Tarã deve ter umas 500 páginas que nós escrevemos durante 6 meses, mais ou menos. É um negócio, é uma Bíblia mesmo, assim. Você já está tão familiarizado, aquela personagem já tem voz, assim, não no sentido só literário, mas você escuta a voz, mesmo não sabendo quem vai fazer a personagem, você já escuta, você já imagina, tanto que você sofre às vezes, né? Você imagina tanto que aquela personagem assim, que às vezes quando escolhem um ator ou uma atriz que não tem muito a ver com aquilo que você escreveu, você até sofre um pouco, assim, porque você é tão seu. Vocês aquilo. Sugerem atores e atrizes para fazer os papéis? Sim. Que serão, a gente imaginou uma pessoa assim, sabe? Não no caso de Tarã, no caso da Xuxa, que é a protagonista, porque quando a série foi encomendada, já foi encomendada para a Xuxa. Mas outros personagens que entraram, sim, a gente sugeriu. Inclusive, tem uma atriz trans que mora aqui no interior de São Paulo, que é a Clode Dias, uma atriz maravilhosa, incrível, uma atriz trans, negra, incrível, poeta maravilhosa. Fui eu que indiquei, ela trabalhou na série. Legal. Uma indicação minha. Então, tem isso. Mas acho uma delícia, tanto uma coisa quanto outra. Só que isso aqui é mais sofrimento, tá? Muito mais sofrimento. Vamos falar ao terceiro sofrimento, então? Safra de Sangue? Esse já dá para antecipar alguma coisa ou não? Safra de Sangue, como eu falei, ele tem... A protagonista se chama Agnes, é uma homenagem a essa minha bisavó, que depois eu descubro ser judia, ser Agnes Schumacher. Então, assim, o que eu tenho para contar, eu já comecei a pesquisar. Eu pesquiso, gente, para eu escrever roteiro, para eu escrever romance, eu pesquiso muito. Eu sei que tem muito escritor que não pesquisa, inclusive acha que não é necessário, e eu respeito, está tudo certo, mas eu acho que é super necessário, inclusive o local onde se passa. Água Turvo, o Paulo foi comigo diversas vezes para lá. Eu fiz uma saída de campo com um guarda florestal. Eu, ele e meu irmão entramos dentro da parte mais profunda do Parque do Turvo para procurar acampamentos de caçadores, porque tem muito caçador que entra no Parque do Turvo para caçar anta, queixada, porco do mato, coati, paca, e inclusive onça, porque o Parque do Turvo é o último reduto da onça pintada no Brasil, é onde a onça vem ter filhote. Então, e tem caçador que entra lá, e eles pegam essa caça, muita dela vem aqui para São Paulo, que tem muita gente, classe média alta, que come, paga uma fortuna para comer isso, e muita dessa carne vai para a Ásia.
Tudo isso eu sei de tudo isso por quê? Pesquisa, entrevista, que eu fiz durante muito tempo, assim, uns 3 anos fazendo. Então, eu fui para o Parque do Turvo com meu irmão e com esse guarda florestal, o Vilmar, e nós encontramos o tal do acampamento. Desativado, os caçadores já tinham ido embora. E aí eu tenho uma história muito louca dessa ida, porque o guarda florestal armado e tudo, e a gente andando lá dentro do parque, ele falou, eles estão aqui. Aí a gente só viu um vento assim passar, só que ele já está acostumado, né? Ele falou, vocês ficam aqui. Ele entregou um facão deste tamanho para o meu irmão e falou, qualquer coisa você usa. E eu assim. E ele tirou a arma do coldre e foi para dentro do mato catar. E eu falei, gente, a minha mãe, se o meu irmão morrer, a minha mãe me mata. Porque eu ainda trouxe o meu irmão mais novo para cá, para ficar comigo. E eu falei, mas eu nem terminei o livro, a gente vai morrer aqui, não é possível, o que vai acontecer? Aí ficou eu e meu irmão perto de uma árvore, e meu irmão super tranquilo, aquariano, tranquilíssimo, ficou lá com o facão na mão, e eu desesperada, falei, gente, vai acontecer alguma coisa. Nisso, do nada, surge o Vilmar com a arma na mão e tal. Ele falou, fugiu. Eu falei, fugiu e nós vamos fugir também, que agora a gente vai embora daqui, né? Ele falou, não, tá tranquilo, vão lá na cascata, não sei de onde, porque nessa cascata acontecem várias cenas dentro do livro do Água Turvo. Podem ir, que eu estou aqui com vocês. Aí fomos ainda para a tal da cascata, super íngreme, ficamos lá e depois voltamos. Hoje eu conto isso assim mais tranquila, mas na época eu falei, cara, que louca, sabe? Eu não precisava ter ido tanto, não precisava ter ido lá para o meio do... E o Safra de Sangue se passa num lugar que antes era uma vila de moradores normal, e uma vila maior começou a crescer e aquela vila ficou desativada, assim. Ela não existe mais. Só que algumas pessoas foram lá e tomaram a escola, começaram a morar naquela escola e no posto de saúde. Então, o Safra de Sangue, ela é a luta de 2 comunidades que trabalham com plantio de trigo e soja para uma cooperativa de uma cidade. Só que a cooperativa, ela paga muito pouco para aquelas pessoas que plantam. Então, elas estão sempre com 2 ou 3 safras na frente que elas têm que entregar e não tem nada para receber, porque elas já iam faturando soja, faturando milho anos antes. E isso vai criar uma revolta nessas 2 comunidades contra essa cooperativa. E as pessoas dessa cooperativa, comandada pela Agnes, vão lutar contra Creonte. Por que Creonte? Porque Agnes é uma espécie de Antígona rural brasileira. Porque o livro começa com uma colheitadeira de soja entrando dentro da plantação de soja da Agnes e do irmão da Agnes. E essa colheitadeira, ela pega o cabelo da criança, da sobrinha da Agnes, arranca o couro cabeludo e foge. E a criança fica para morrer com o sangue saindo da cabeça naquela soja que acabou de ser colhida. E a Agnes diz, nós só vamos enterrar Mirtes inteira. A gente precisa do couro cabeludo da Mirtes. Se a gente não enterrá-la inteira, essa região toda aqui vai ficar com uma espécie de... me fugiu a palavra agora. Uma espécie de maldição. E nada mais vai dar nessa terra. Essa terra não vai mais dar nem soja, nem trigo, nem nada. A gente precisa achar o couro cabeludo da Mirtes. Então, tem uma coisa de que todos vão ir atrás, e o Creonte é quem acha esse couro cabeludo e manda enterrar e queimar. O Creonte, se houver paralelismo com o Sófocles, ele faz parte da cooperativa. Exatamente, ele é o dono. Dono da cooperativa. Dono da cooperativa. Porque isso tem a ver, assim, todo mundo aqui deve conhecer a tragédia do Édipo, depois que o Édipo descobre toda a relação dele com os pais, né? Casou com a mãe, matou o pai, etc. e tal, ele se segue, vai embora, e quem toma a cidade de Tebas é o Creonte, que era, se não me engano, cunhado
cunhado do Édipo. E daí, na peça Antígona, é a filha do Édipo tentando enterrar o filho, que é sobrinha do Creonte, tentando enterrar o filho que foi morto. E aí tem toda uma briga simbólica na Grécia. Ela tem que enterrar o irmão, mas como ele foi considerado um traidor, o outro irmão dele era aliado do Creonte, mas ele foi considerado um traidor. O Creonte não quer que ele seja enterrado dentro da terra, e a Antígona, toda a peça é um protesto contra isso, que traz uma questão do enterro dos mortos como algo simbólico importante na cultura grega, que se transmite para nós também, né? Afinal das contas, mortos sem sepultura vamos dizer, uma coisa escandalosa, tanto que dá nome até uma peça do Sartre. Essa ideia do cadáver insepulto é uma ofensa, né, à dignidade, etc. E tal. E aí, nesse caso, você conecta isso com a questão agrária, que, por sua vez, tem a ver com a questão da cooperativa, que, por sua vez, também tem a ver com terra. Só que, né, enquanto no Creonte do Sófocles, a Tebas era a cidade grega, aqui a terra representa um pouco essa forma de expoliação e exclusão social, né? E o livro vai se passar em 89, durante a campanha Lula-Collor. Então, vai ter isso também. O Creonte, óbvio, vai ser a favor do Collor, e a Agnes, óbvio, a favor do Lula. No caso do Água Turvo, tem algum contexto político de fundo ou não? Porque, assim, pode falar? Porque tem. Alpó tem, né, que é o contexto das manifestações de 2013 e 2014. Agora, no terceiro, que vai ser Safra de Sangue, é o contexto da eleição de 89. No caso do Água Turva, vai ter? Tem, porque vai ter... eu não dou nome aos bois, acho que não precisa. O presidente, na época que se passa Água Turvo, o presidente... eu crio uma personagem que o presidente... é um cara que tinha um programa político sensacionalista, policial na televisão, e por questões de clamores populares ele se torna o presidente, que é o antigo presidente que a gente tinha até 31 de dezembro. Não, né, antes, nunca ele foi embora antes, mas enfim, até o último presidente que estava aqui, que não é o Lula. E ele trata desse desmonte ambiental do Salles e desse governo, que foi de extrema-direita que a gente teve, trata desse desmonte ambiental, desse político que é a favor de acabar com todos os parques, todas as unidades de conservação, todas as áreas de APP que tem no Brasil, que possam vir a dar algum tipo de lucro para empresários e políticos durante esse governo dele. Então, o Água Turva está totalmente contextualizado na política desse político que vivemos durante 4 anos e com os políticos desse mesmo partido dele. E eu faço uma brincadeira daí. Eu crio um Partido Nacional Ambiental que se torna de extrema-direita, apoiando esse atual governo, que é na época que se passa o livro, Água Turvo. E mesmo sendo um partido nacional ambiental, ele passa a apoiar a política de desmonte ambiental do Brasil e é a favor da caça, é a favor de construir a hidrelétrica e é a favor das rachadinhas. A Olga, a minha personagem jornalista, ela é uma personagem que denuncia as rachadinhas no final do livro, ela faz essa denúncia porque o salário dela estava nessa questão de rachadinha, ou seja, político. Eu falei em desordem da questão cognitiva na Sofia do Alpó. Assim, a política recente do Brasil provocou também alguns colapsos cognitivos ideológicos na gente, né? Com, sei lá, um negro racista comandando a Fundação Palmares, com um antiambientalista comandando o Ministério do Meio Ambiente. São coisas absolutamente incompatíveis, né? Assim, que são negócios que é difícil de entender, né? Abala o nosso reconhecimento daquilo que é razoável, daquilo que é compreensível, né? E acho que, de certa maneira, o seu Partido Nacional Ambiental reproduz um pouco essa confusão que é característica do nosso tempo. Morgana, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou passar a palavra final para você já. Antes, eu queria só dar
4 recados, que são recados sobre os nossos próximos encontros. Vamos lá, nós estamos no dia 3 de junho, que é o próximo sábado já, né? Próximo sábado é dia 3 de junho. A gente vai ter a escritora, poeta Luísa Romão, na Biblioteca de São Paulo. Adoro a Luísa. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la essa semana lá para a TV Cultura, foi muito legal, assim. Fantástica escritora. E também atriz, né? Também é do teatro. Ela faz umas performances incríveis, né? Então, Luísa Romão, no dia 3 de junho, na Biblioteca de São Paulo. Aqui, na Biblioteca Biblioteca Parque Vila Lobos, no dia 17 de junho, teremos o Marçal Aquino, escritor que, aliás, você mencionou aqui como uma de suas leituras. Marçal abriu muito mato para a gente, né? Sim, abriu muitas portas, né? Escritor fundamental no panorama da literatura contemporânea. Depois, no mês de julho, na Biblioteca de São Paulo, teremos no dia 8 de julho a presença do escritor Roberto Tadei. E aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, no dia 29 de julho, o escritor, cronista, jornalista e cronista Luiz Cosme Pinto, que estava com você e com Paulo Scott na Mantiqueira ontem, segundo informações confidenciais que eu recebi. Muito obrigado, Morgana. Muito obrigado a quem esteve aqui presente. Venham à biblioteca. A gente tem feito os encontros com transmissão virtual e muita gente que antes vinha aos encontros na Biblioteca Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo passaram a só acompanhar pelo Facebook, mas é muito legal ter a presença do público aqui e na Biblioteca de São Paulo, porque a gente tem um espaço super agradável para fazer essa interação com os escritores. Dá para fazer perguntas no microfone, é muito mais legal presencialmente. Mas eu entendo que, claro, a pandemia criou o hábito das pessoas acompanharem virtualmente, remotamente os encontros, é compreensível, mas fica aqui o convite, reforço aqui o convite, para que vocês voltem a frequentar a biblioteca, até porque é um espaço super bonito aqui no Parque Vila Lobos, como também no Parque da Juventude, na Biblioteca de São Paulo. Morgana Kretzmann, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui no Segundo as Intenções. Foi um grande prazer te entrevistar. Obrigada, Manuel. É um prazer, de novo, estar podendo bater um papo contigo. Obrigada pelo convite, parabéns pelos esses 10 anos, você falou, de projeto já? Olha, eu acho que, Genésio, biblioteca, Segundo as Intenções, há quantos anos acontece? A Biblioteca de São Paulo foi inaugurada em 2010. Logo depois começou Segundo as Intenções lá. E aqui foi inaugurado em que ano? 2015. 2015, aqui a Biblioteca... a Biblioteca Parque Vila Lobos. Então, assim, o Segundo as Intenções já existe há uns 10 anos na Biblioteca de São Paulo, e depois, há 7 anos, ou 6 anos, quando foi criada aqui a Biblioteca Parque Vila Lobos, né? Então é isso. Muito tempo. É um projeto fundamental, acho que para quem, não só para quem é escritor e para quem estuda literatura, mas para quem também lê, né, para leitores. Ontem, como eu te falei, né, eu estava lá em São Chico, num evento literário, e uma escritora de lá, a Flávia, ela falou: eu queria muito estar lá na biblioteca, mas eu vou acompanhar pelo Facebook, como eu sempre acompanho, todos os anos. Ela falou, ela tem acompanhado, ou seja, também essa coisa de passar pelo Facebook descentraliza, né? Pessoas de todos os lugares fora de São Paulo podem estar assistindo e ouvindo, né? E isso é muito rico, né? A gente conseguir ter essa troca, conversar e ouvir outros escritores sobre seus processos, sobre seus livros, sobre suas leituras, né? Obrigada, gente, então, pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer, foi uma conversa ótima. Esperamos você aqui para conversar sobre Água Turvo, seu próximo romance, sobre o qual você teve a generosidade de nos contar um pouquinho aqui. Muito obrigado, Morgana, muito obrigado a todo mundo. Até o próximo Segundo as Intenções.